Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre qual é o centro da sua vida. Já pensou sobre isso? Na Bíblia tem uma lição muito importante sobre o centro, né? Sobre aquilo que está no meio, né? E nós sabemos que pela palavra, toda vez que alguma coisa é colocada no centro, é colocada no meio, significa que ela é a referência para tudo aquilo que está na volta. Ela serve como base de tudo aquilo que está ao redor e ela é um modelo a ser seguido. Ela é o exemplo, o padrão, e ele fica no centro. Então nós temos alguns exemplos disso na palavra e eu vou mostrar para vocês agora esses exemplos. Em Mateus 18, do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ele é questionado pelos discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus. E a Bíblia fala que Jesus, chamando uma criança, colocou ela no meio deles e falou que o maior no reino dos céus deveria ser como aquela criança. Então, imaginem a cena, é Jesus, os 12 e a criança no meio deles. Essa criança serve como referência para os outros. Então eles estavam perguntando quem seria o maior. Jesus, colocando essa criança, deu a referência, deu a base. O maior tem que ser igual a essa criança aqui. Tem outro trecho em Apocalipse 1, no versículo 11 e 12, que João ele está tendo uma visão, a visão da revelação, a visão de Apocalipse, e lá ele enxerga Jesus. E ele enxerga Jesus no meio de 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros são as 7 igrejas para as quais João vai escrever sua carta de Apocalipse. Jesus é aquele que está no meio das 7 igrejas. Então Jesus é a referência dessas 7 igrejas. Ele é a base, ele serve como um modelo a ser seguido por tudo aquilo ali que está na volta. Então o princípio é esse. Aquilo que está no meio serve como base e referência para todas as outras coisas. Nós vamos aplicar esse princípio do centro lá no Jardim do Éden. E aí eu quero compartilhar com vocês. Gênesis 2, a partir do versículo 8, diz assim: Então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então aqui, esses primeiros capítulos aqui, eles foram narrados por Deus, provavelmente para Moisés. Moisés não fazia parte dessa história aqui, ele não tinha nascido ainda. Então, de alguma forma, talvez lá naquele período que ele passou no monte, nos 40 dias com Deus, talvez lá Deus tenha narrado para ele esse trecho da palavra. Então tudo que está aqui é a palavra de Deus, diretamente, é Deus descrevendo. E aí Deus diz que lá no meio do jardim estava a árvore da vida. Deus deu esse foco. No meio do jardim fica a árvore da vida. Essa árvore da vida, ela é uma simbologia de Jesus. Ela representa Jesus. Então, onde que ela ficava? No meio do jardim. Tudo aquilo que está no meio serve como referência para as outras coisas. E aí diz que ali também, ali perto, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fala qual era a distância de uma para outra, onde a outra estava, mas diz que a do meio era a árvore da vida. Agora a gente vai olhar o que a Eva fala sobre essa árvore, tá? Um capítulo depois, em Gênesis 3, diz assim, que a mulher está conversando com a serpente e ela responde, no 3, versículo 2. A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então olha só que interessante. Aqui, quando a Eva está falando para a serpente, ela fala, a árvore que está no meio do jardim, essa a gente não pode comer. Então Deus diz que a árvore da vida está no meio e a Eva diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal é que está no meio. Qual deles está certo? E aí a resposta é que depende do foco, depende do objetivo da pessoa, depende de quem está falando. Quando Deus fala sobre o seu jardim, ele diz qual a árvore que está no centro. Qual é a que está no meio? Que é a árvore da vida, que ele posicionou lá. A Eva é como se tivesse mudado o interesse dela. A árvore do meio, a árvore que era referência para todas as outras, não era da vida,
era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na nossa vida, nós precisamos cuidar o que está no centro da nossa vida. Às vezes nós podemos colocar no centro algo que não é o Senhor. O Senhor precisa estar no centro da nossa vida. E aí tudo que eu fizer vai ter Ele como base, Ele como referência. Então o meu trabalho, as minhas amizades, os meus relacionamentos, tudo isso vai apontar para o Senhor que está no centro da minha vida. Eu vou tomar todas as decisões da minha vida com base naquilo que está no meio dela, aquilo que serve como referência para todas as outras coisas. A Eva, talvez por isso, ela tenha mudado o que servia como referência. Não era mais o Senhor que estava no centro, não era mais a árvore da vida, não era mais Jesus que fazia parte das decisões dela. Ela tinha colocado outra coisa no centro. E talvez ela ter mudado isso é que fez o diabo perceber, ela está indecisa, ela está com dúvida. Né? Talvez aquelas palavras todas do diabo tenham feito ela mudar esse sentimento no coração. E ela passou a cobiçar aquela árvore ali. E nós sabemos que depois daquilo vem a queda deles. Essa árvore da vida, ela é citada também lá no livro de Apocalipse. Vamos dar uma olhada lá. No último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, vai falar de novo sobre essa árvore. E aí diz assim, 22, versículo 1 e 2. Então o anjo, ele vai mostrar para o João essa árvore, né? Então o anjo me mostrou o rio da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Aleluia. Então, lá em Apocalipse, se fala de novo dessa árvore, e fala que ela está no meio dessa cidade, no meio da praça. Ela está no meio desse rio que está lá, esse rio de vida. Deus novamente coloca a árvore da vida no lugar correto, no meio, como referência para todas as outras coisas. Então que você possa saber que Jesus é o centro de todas as coisas. E ele precisa ser o centro da sua vida. Coloque Jesus no centro. Tome as suas decisões com base naquilo que Jesus faria no seu lugar. E a sua vida vai ser vida em abundância. Amém? O Senhor te abençoe e que você possa ser grandemente abençoado, edificado, transformado pela palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Amém? Nos vemos no próximo vídeo.